Olá, terceira sessão do meu Incela, Valerie está programando. Essa é a fase de posicionamento. Vocês estão ouvindo esse barulho? É só para eu sentir energia. Eu tenho que sentir essa energia onde, né? No assoalho pélvico, que é o Incela que a gente está fazendo. Entre o ossinho da frente e o ossinho de trás, você sente energia. Aí eu falo, Valerie, tá ok. E agora a gente começa então a terceira sessão. Ela vai aumentando a intensidade de acordo com o nível, né, do assoalho pélvico de cada pessoa. Como eu já estou na terceira sessão, ela já consegue trabalhar com 100%. Vocês devem ter várias perguntas, e eu recebi algumas perguntas, né, essa semana. Aí eu anotei aqui nas minhas fichinhas para a gente tentar ver se a gente consegue responder. E uma pessoa aqui perguntou, por que eu preciso fortalecer o meu assoalho pélvico? Sendo uma função diferente, num momento diferente, agindo, com fibras que você tem controle e outras fibras que você não tem controle. E apesar dessa complexidade toda, a gente para de falar dele durante o curso. A gente passa pela ginecologia, a gente passa pela urologia, a gente passa pela clínica médica, a gente passa pela obstetrícia e a gente não conversa sobre os aspectos profiláticos e a importância do assoalho pélvico nas diversas funções do nosso dia a dia. Então eu vou repetir a pergunta. Doutor, por que eu preciso fortalecer o meu assoalho pélvico? Então eu vou responder listando as 7 funções do assoalho pélvico. Primeira função, locomoção e postura. Então o assoalho pélvico, ele conecta os membros inferiores ao tronco e ele tem ação direta no deslocamento, na postura e no ato de sentar e levantar. Então, função número 2, continência. O assoalho pélvico é o órgão do nosso corpo que controla saída de urina, saída de gases e saída de fezes. Então, o controle voluntário desses sistemas fisiológicos são dependentes do assoalho pélvico. 3, função sexual. Ereção e orgasmo masculino dependem de assoalho pélvico. Orgasmo e ereção feminina, além de sensação de prazer, diretamente relacionado ao assoalho pélvico. Função número 4, sustentação dos órgãos da pelve. Então, o útero, a bexiga, o reto, eles são sustentados pelo assoalho pélvico. Quem tem problema de assoalho pélvico vai desenvolver ou pode desenvolver prolapso. E quem tem prolapso sabe o que eu estou dizendo e não é uma situação nada agradável. Função número 5, circulação. Vocês sabem que o segundo coração do corpo, ou seja, o que faz ajudar o sangue que vai para o pé subir, é a batata da perna. Mas em segundo lugar é a musculatura do assoalho pélvico. A gente precisa dessa musculatura forte que ajuda a bombear o sangue para cima e isso ajuda a prevenir e tratar quem tem insuficiência venosa. Mais uma função, respiração. A sincronia entre o assoalho pélvico e o diafragma ajuda a gente ter o espaço de cavidade intraabdominal suficiente para que você consiga expandir os pulmões da maneira necessária. Então, nós listamos aí as funções, ou pelo menos as principais funções do assoalho pélvico. Vamos ver aqui outra pergunta. Eu tenho incontinência urinária leve. O Incela serve para mim? Essa talvez seja uma das indicações em que você perceba o benefício de forma mais clara. Pessoas com incontinência urinária, que seja de esforço ou de urgência, são as pessoas que se beneficiam mais do Incela do ponto de vista... É mensurável isso. Então, se você tem, por exemplo, você vai levantar peso e aí escapole um pouquinho de urina, você está tossindo
escapole um pouquinho de urina, você tem que ir no banheiro toda hora, você vai no banheiro, mal sai do banheiro, tem que ir de novo. Tudo isso é incontinência urinária e essa incontinência urinária melhora significativamente com o uso do Incela. Vamos lá, que eu vou responder. Doutor, eu gostaria de fazer o Incela por curiosidade. Poderia? Eu gosto muito dessa frase. Criança tem assoalho pélvico, mulher tem assoalho pélvico, homem tem assoalho pélvico, idoso tem assoalho pélvico. Como todo músculo, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser conscientizado. Se você não faz isso, a tendência é que ele vá ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco. E eu gostei muito dessa terminologia aqui, curiosidade, pelo seguinte, porque essa pessoa, provavelmente, ela nem reconhece o assoalho pélvico, porque ele trabalha silencioso. Então, você fazer uma sessão do Incela, ele vai permitir que você conscientize o assoalho pélvico. E aí entra um conceito fundamental, que é o conceito de prevenção, certo? Então, eu quero prevenir os problemas associados à fraqueza do assoalho pélvico. Todas as pessoas têm indicação. Mas eu já tenho que começar novinha? Olha, a gente tem um marco na nossa vida que são os 25 anos de idade. A partir dos 25 anos de idade, a gente entra na fase de senescência. Ela começa lenta e vai aumentando à medida que você vai ficando mais velho. Do ponto de vista muscular, nós perdemos, a partir dos 25 anos, 25% da massa muscular. Então vamos fazer uma conta. Se eu nunca malho e perco 5% da minha massa muscular e nunca estou ganhando massa muscular, eu vou perder massa mais rápido ao longo dos anos. E depois dos 60, você perde 10%. Isso para todos os grupamentos musculares. Se nós trabalharmos os músculos e à medida que a gente for envelhecendo, a gente conseguir ganhar massa, o que acontece? Você vai equilibrando perda e consegue manter um nível de massa muscular por mais tempo, e músculo é fundamental. Outro dia a gente pode conversar sobre músculo, né? Então eu recomendaria início profilático a partir dos 25, e eu vou dizer para vocês quais são as situações em que você tem mais risco de sofrer com a fraqueza do assoalho pélvico. Esses são, na medicina a gente chama de fatores de risco. Tudo bem? Então vamos falar aqui. Fator de risco número 1, cirurgia de próstata. Então, quem já operou próstata, um aqui não é que um seja maior do que o outro, não. São fatores de risco associados. Quem já operou próstata tem um risco aumentado de desenvolver sintomas associados à fraqueza do assoalho pélvico. E aqui eu quero dizer o seguinte, que dependendo do contexto, o Incela ajuda, dependendo do contexto, não. Então, se tiver lesão do nervo, não vai ajudar. Ou seja, o nervo foi cortado, perdeu, o nervo não funciona mais, o Incela não ajuda. Agora, o nervo está funcional, mas as funções relacionadas ainda não estão 100% recuperadas, o Incela ajuda a recuperar. Mas vai recuperar 100%? Depende. Tem casos que recupera próximo de 100%, tem casos que é parcial, mas melhora vai ter se não for lesão neural. Fator de risco número 2, gravidez. Então, mulheres que querem engravidar ou já engravidaram, imagina o estresse que você causa, estresse no sentido de pressão que você causa no teu assoalho pélvico durante a gestação. Você tem um aumento inúmeras vezes do útero por conta do neném e ele vai fazendo pressão no teu assoalho pélvico. Se ele tiver fortalecido, ele aguenta a pressão e quando você tiver o seu neném, o que vai acontecer? Ele recupera muito mais fácil. E para quem não gosta das estrias da gravidez, um dos grandes motivos da estria
é você, quando tem um assoalho pélvico, o que acontece? Se ele estiver fraquinho, na hora que dilata a pelve e o útero encaixa, o neném se posiciona ali, desce rápido, a pele infraumbilical acaba esticando muito e aí desenvolve as estrias da gestação. 3. Faixa etária. Como eu expliquei para vocês, quanto mais velho a gente vai ficando, mais fraco fica o nosso assoalho pélvico. Quanto mais fraco o assoalho pélvico, maior o risco de disfunção. Então, se você pretende viver muito e viver bem, está indicado o protocolo de profilaxia de fraqueza do assoalho pélvico. Genética. Então, algumas pessoas têm uma genética. Então, por exemplo, minha mãe tem incontinência urinária, minha tia tem incontinência urinária, minha irmã tem incontinência urinária. Você vai esperar ter incontinência urinária? Não precisa. Você já pode fortalecer o teu assoalho pélvico. Cirurgias uterinas e histerectomia. Quem já fez cirurgia uterina e quem já fez histerectomia tem mais chance de desenvolver problemas relacionados ao assoalho pélvico. Por quê? Porque você manipula a região, dependendo do acesso, tem corte do assoalho pélvico, tem a cicatriz. Então tudo isso faz com que o teu assoalho pélvico fique proporcionalmente mais fraco. Então é importante, se você vai fazer ou fez histerectomia, converse com o seu ginecologista a indicação do fortalecimento do assoalho pélvico. Se tiver indicação, tem indicação do Encela. Qualquer tipo de trauma do assoalho pélvico. E aqui eu tô falando, acho que um dos principais traumas de assoalho pélvico é quem já caiu sentado. Então quem já caiu sentado tem que tomar cuidado. Trauma cirúrgico, tem que tomar cuidado. Então, se você for fazer alguma cirurgia urológica, ginecológica, pergunta do teu urologista, da tua ginecologista, eu tenho indicação de fortalecer o assoalho pélvico? Se a resposta for sim, tem indicação de fazer o Encela. Situações de aumento de pressão abdominal. Nós já falamos da gravidez, mas, por exemplo, pessoas que estão acima do peso. O peso do abdômen reflete no peso do assoalho pélvico. Pessoas com doenças, que têm ascite, aumento do volume abdominal, também tem mais chance de desenvolver. Quem tem muitos gases, muita pressão, sabe quando você fica com o abdômen duro de tantos gases? Esses gases, eles fazem pressão para frente, mas fazem pressão para baixo e vão influenciar no seu assoalho pélvico. E aí eu já emendo no outro motivo, a outra causa, que é constipação. Se eu não me engano, é a causa número 8. Estamos na causa 8, é? Então, quem tem constipação, na hora de fazer as necessidades, você acaba fazendo muita força intraabdominal e toda vez que você faz esse tipo de força, força o teu assoalho pélvico. E com isso, aumenta a demanda e a necessidade de fortalecer essa musculatura. Aí agora vai, quem malha muito, principalmente malhação de alto impacto. Malhação de alto impacto, toda vez que você pula, pá, 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 o que você está fazendo? Pressão no teu assoalho pélvico, tá lá. E você está malhando os outros músculos, mas não está malhando o assoalho pélvico. E eu vou te falar, não foi nenhuma, nem duas, nem 3 vezes que chegou uma mulher aqui, atividade, se cuida super bem, corpo bonito, rosto cuidado, e aí tem que parar de malhar porque começa a perder urina durante a malhação, e aí a pessoa fica constrangida, não se sente bem, às vezes fica até com cheiro. Então, não precisa passar por isso, basta se programar e fazer o protocolo de prevenção. E quem já tem o sintoma, inicia com o protocolo de tratamento e depois vai com o protocolo de prevenção. Obesidade. Apesar de eu ter falado da pressão intraabdominal, eu quero dar um destaque para a obesidade, que é o fator de risco número 10. A obesidade é super difícil de tratar, é uma abordagem que tem que ser lenta e gradual, mas o teu assoalho pélvico ele não está esperando não, está acontecendo. Todo dia você está em pé, você está forçando o teu assoalho pélvico. Não deixa isso te incomodar. Não é incomum. Eu estava conversando com uma colega que ela é especialista em adolescente.
a quantidade de meninas que ficam constrangidas porque perdem urina e deixam de socializar, isso não tem porquê. Vai ter que entrar no programa para perder peso? Beleza. Mas você não precisa esperar. E mesmo assim, vários não conseguem. Então, vamos tratar o assoalho pélvico em paralelo, tá? Histórico de dor nas costas. Às vezes a gente traumatiza, isso meio que vincula com a questão do trauma e muitas vezes a gente traumatiza o assoalho pélvico sem perceber e tem como indicativo dor nas costas. E dor nas costas pode ser um reflexo de musculatura do core fraca. E aí a gente está falando, inclusive, do assoalho pélvico. Então, eu dei aqui para vocês 11 fatores de risco. A gente pode explorar esses fatores de risco depois, se vocês quiserem, mas não deixem de cuidar do seu corpo. Não deixe a ignorância atrapalhar a vida de vocês. Até esse momento, eu perdoava vocês porque vocês não sabiam e era ignorância. A partir desse momento, vocês não fazem por escolha. Então, vocês não podem mais culpar a falta do conhecimento ao problema. Doutor, eu queria muito fazer, mas falta dinheiro. Olha, eu não tenho como chegar para vocês e dizer, olha, eu não conheço as finanças, mas o que eu aprendi na vida é que dinheiro igual prioridade. Qual é a tua prioridade? A prioridade é a tua saúde? Então pensa, se a tua prioridade é outra coisa, aí tudo bem, foca na tua prioridade e quando a sua saúde for a sua prioridade, você foca no tratamento do assoalho pélvico e nas outras questões relacionadas à saúde. Doutor, eu tô querendo engravidar e eu queria saber se o Incela deve ser usado antes da gravidez. Ótima pergunta. Por quê? Você não pode fazer um Incela enquanto gestante. Tirando as pessoas que ficam grávidas de repente, assim, tipo, eu nem sabia e fiquei grávida. Isso acontece. Muitas, principalmente as pessoas que trabalham, elas programam a gravidez. Então, quando você estiver programando engravidar, programa fortalecer o seu assoalho pélvico. A gente tem um protocolo especial para quem vai engravidar. E aí a gente fortalece na pré-gestação e fortalece pós-gestação. E depois faz a manutenção preventiva para você ter o teu assoalho pélvico sempre saudável. Doutor, eu tenho uma vida sexual saudável, mas eu sinto que ao longo dos anos eu tô perdendo sensibilidade. O Incela tem indicação? Outra ótima pergunta. Eu não sou especialista em sexualidade, mas o que eu posso responder para vocês foi uma pergunta de uma mulher. Então, tem 3 coisas que o assoalho pélvico te ajuda. Primeiro, o assoalho pélvico ele tem função direta na sensação do orgasmo. Então, isso é importante. 2, a ereção clitoriana tem ação do assoalho pélvico também. E o canal vaginal ele atravessa o assoalho pélvico. E o ponto de pressão principal da vagina é por onde a vagina passa no assoalho pélvico. Então, quando essa musculatura está fraca, a vagina fica menos tensa. Quando essa musculatura está forte e, mais importante, a mulher tem consciência desse ponto, o que ela consegue? Ela consegue aumentar o prazer dela durante a relação sexual e, se quiser, pode aumentar o prazer do parceiro. Então, minha resposta é com certeza te ajuda. E se você quiser aumentar ainda mais, principalmente, ela não disse qual que é a idade dela, mas depois de uma determinada idade, o que acontece? A mucosa vaginal ela vai atrofiando. Assim como o rosto envelhece, a vagina também envelhece. E existe um tratamento que é o Exilis
íntimo, que ele ajuda a recuperar a espessura, ajuda a melhorar a lubrificação e ajuda a melhorar a estética vaginal. Então, se você, por exemplo, se interessa, a gente tem um protocolo que é exatamente o íntimo mais o Incela. E assim, a taxa de satisfação é altíssima, né? Isso aqui foi um rapaz. Um rapaz chegou e falou, ele acha que não precisa fazer. E homem, eu vou te falar, o homem, ele não tem nem... Cara, a gente não é 10% do que as mulheres são em relação à prevenção. Eu acho que isso começa no preventivo. A mulher, desde jovem, já sabe que quando começa a menstruação, ela tem que ir no ginecologista regularmente, todo ano, tem que fazer o Papa Nicolau quando começa a vida sexual. Então, o homem não tem isso, ele acha que ele é power. Mas eu vou te falar, além de tudo que eu já expliquei em relação às funções, lembrem que ereção masculina tem função direta com o assoalho pélvico. E se você, com o tempo, não cuidar, você pode sofrer com isso. Você urina e depois da urina fica uma gotinha de urina na sua cueca? Você acorda de noite 2, 3 vezes para ir ao banheiro? Quando você está na festa e aí você está tomando cerveja, depois que vai uma vez no banheiro não consegue mais parar ou tem que perder parte do show toda hora por conta da vontade de urinar? Isso tudo tem relação com o assoalho pélvico. Tem dor na hora de evacuar? Tem dor na hora de urinar? Então, com certeza, você precisa fazer o Incela. Não precisa deixar o sintoma aparecer, mas isso, lógico, que é por sua conta e risco, né? Essa acho que foi uma das perguntas assim mais sensíveis, né? Temos poucas referências de pessoas que fizeram, doutor. Como é que eu vou saber se isso realmente funciona? São poucas pessoas, muitos pacientes nossos têm vergonha de dizer que fizeram. Eles não querem dizer que tinha incontinência urinária. Eu não sei se vocês sabem, mas incontinência urinária é uma causa de constrangimento e de queda na qualidade de vida assim de forma absurda. Mas a nossa equipe de vídeo vai botar o link de uma entrevista que foi feita aqui na clínica de uma fisioterapeuta pélvica e 2 pacientes, uma mãe e uma filha com histórico de incontinência urinária. A mãe, personal trainer, e a filha jovem com história de incontinência e querendo engravidar e com isso de tratar a incontinência e melhorar essa evolução. Então a gente vai botar esse histórico. Nesse vídeo a mãe já tinha terminado e a filha estava começando o tratamento. Então o link fica aqui em cima. É um vídeo longo, mas é muito interessante. Ele é bem legal. Então se você precisa de um testemunho, esse é um testemunho bem legal. E aqui tem receio de não dar efeito. Olha, eu não sei o que você chama de efeito. Então, quem não tem sintoma vai continuar sem sintoma e fica silencioso mesmo. Você não vai ter uma coisa palpável e perceptível. Você está malhando o teu músculo. Agora, se você tem sintoma, a taxa de satisfação passa 95%. Então, isso eu fico super tranquilo. Como é um efeito... Como é que funciona o Incela? O Incela, ele é um campo eletromagnético, ele emite essa energia e afeta os nervos motores do assoalho pélvico. Tem contração muscular. Sabe quantas? 11.000 em 28 minutos. Você sabe que tipo? Contração supra máxima. Nem que você queira apertar na tua mente, você consegue fazer uma contração tão intensa. E você sabe de quantos por cento? 100% do assoalho pélvico. Acabou minha sessão. Na 4ª sessão eu respondo mais perguntas. E
Prazer ter vocês aqui comigo. Um abraço.